Olá, sejam bem-vindos ao Norma Culta. Eu sou a segunda-tenente Daiana Freitas, professora de português do Centro de Idiomas do Exército. Nesta aula nós vamos aprender sobre concordância verbal. Primeiro, o que é concordância verbal? É a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. De uma forma geral, se o sujeito estiver no plural, o verbo também fica no plural, concordando com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular, concordando com o sujeito, ok? Então, essa é uma forma geral. Qual é a diferença do tem sem acento, A diferença entre o tem sem acento e o tem com acento. Vamos aprender? A forma verbal tem sem acento é usada para designar a terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo ter. Então, eu tenho a frase, ela tem um senso de justiça notável. Para eu saber quem é o sujeito, eu pergunto ao verbo. Quem tem um senso de justiça notável? Ela. Ela não é uma pessoa, não está no singular, então eu uso o tem sem acento. Agora, a forma, verbal aqui do tem com acento corresponde à terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. Então, eu tenho a frase, os jovens têm manias bem diversas. Quem tem manias bem diversas? Os jovens. O sujeito está no plural, então eu vou usar o tem com acento, porque o tem com acento corresponde à terceira pessoa do plural. Só para entender melhor. Ele tem sem acento, singular, tá? Ele no singular tem sem acento. Eles, no plural, tem com acento. Ok? Entendido? Aqui nós temos uma tirinha do Dinho e da Fê. Os seus pés, Dinho, o que tem eles, Fê? Acho que vocês têm os pés chatos. Eu não acho. Tem um pouco de chulé, mas de resto são bem legais. Em cada tirinha tem o verbo, ter. Aqui, o que tem eles, Fê? Acho que você tem os pés chatos e tem um pouco de chulé, mas de resto são bem legais. Então, nós temos 3 aí, frases com o verbo ter. Vamos ver se estão corretas? O que tem eles, Fê? Esse tem está se referindo a quem aí? Ou o que? O que tem eles quando ele pergunta? Ele está falando de quem? Dos pés, Os seus pés, Dinho. O que tem eles? Então, está se referindo aos pés. Plural, então o verbo também está no plural e está correto. Acho que você tem, ou seja, você está no singular, tem sem acento, ok? Então, também está certo. Só ia ter aqui o acento se fosse vocês têm, aí sim com acento. Mas então, as duas frases estão corretas. A terceira frase, tem um pouco de chulé, mas de resto são bem legais. Quem é que tem um pouco de chulé? Os pés, Então, está se referindo aos pés. Então, se o sujeito aqui está no plural, o verbo também terá que estar no plural, tem com acento. Então, as 3 frases estão corretas. Agora, o que muita gente confunde é o verbo vir e o verbo ver. Vir e ver. Aqui o vem, sem acento, é a terceira pessoa do singular. Então, ele já confirmou que vem de carro, sem acento. E o vem com acento é igual ao verbo ter, tá? O vem com acento, terceira pessoa do plural. Então, meus primos, ou seja, eles vêm, Que o sujeito aqui no plural, meus primos vêm visitar os parentes. Quem vem visitar os parentes? Meus primos. No plural, sujeito no plural, verbo no plural, com acento. A mesma coisa do verbo ter.
E o vem, do verbo ver, terceira pessoa do plural. Então, minha avó e meu avô veem muito mal, enxergam muito mal. Então, tem uma diferença, tá vendo? Do vem com um é só e com dois. Veem. Veem com acento, tá? Não existe mais. De acordo com a nova regra, o acento não existe mais. Agora, nós temos que escrever sem o acento, ok? Verbo ser. Quando o verbo ser atua como verbo impessoal, o que é isso, verbo impessoal? É quando não tem sujeito. Na indicação de noções temporais e espaciais, ou seja, quando o verbo ser indica tempo ou hora, sendo uma frase sem sujeito, a concordância é feita com o numeral. Então, aqui nós temos algumas frases. Já é 1h, uma singular. Então, é 1h, ok? São 13 horas. Se eu uso 13, eu tenho que usar o verbo no plural. São 13 horas. A partir de 2 eu uso o plural, não é mesmo? Então, já são 2h. É meio-dia, meio, metade, não chegou nem a 1. Como eu vou falar são meio-dia? Não, são é a partir de 2. Então, é meio-dia, é meia-noite, ok? Entendido? E o verbo ser, nas indicações de data, o verbo pode concordar com o numeral ou com a palavra dia. Esteja ela explícita ou subentendida. O que é isso? Né? Ela não está na frase, mas nós conseguimos identificá-la ali. Exemplo aqui. Hoje são 7 de julho. Por que são? Aqui, ó, indicações de data, o verbo pode concordar com o numeral. Então, tá concordando com 7. Hoje são 7 de julho, ok? Hoje é dia 7 de julho. Por que é? Porque pode concordar com o numeral ou com a palavra dia. Então, hoje é dia 7 de julho. Mas eu também posso falar, mesmo não estando na frase, hoje é 7 de julho, porque o dia está subentendido. Então, eu posso falar das duas maneiras. Ou são ou é. Verbo haver. Com o sentido de ter, ou quando funciona como locução verbal, o que é isso, locução verbal? Quando tem dois verbos assim juntos, né? Concorda com o sujeito a que se refere. Muitos homens haviam desistido de falar com ele. Esse verbo haver está no sentido de ter. Muitos homens têm desistido de falar com ele. Se está no sentido de ter, o verbo haver no sentido de ter, eu vou concordar com o sujeito. Quem é o sujeito aqui? Eu pergunto ao verbo. Quem havia desistido de falar com você? Com ele? Muitos homens. Então, o sujeito está no plural. Muitos homens. Se o sujeito está no plural, o verbo também, o verbo haver vai ficar no plural. Então, muitos homens haviam desistido de falar com ele. Ok? Entendido? Então, verbo haver no sentido de ter, eu concordo com o sujeito. Nesse caso, o sujeito está no plural. Logo, o verbo também ficará no plural. Com o sentido de existir, permanece no singular, por se tratar de oração sem sujeito. Então, se o verbo haver estiver no sentido de existir, igual nesse caso aqui, ó, existem muitas coisas belas naquele lugar. E o que eu tenho que fazer? Permanecer, né, o verbo haver no singular, por se tratar de oração sem sujeito. Então, como vai ficar aqui? Há muitas coisas belas naquele lugar, porque o verbo haver está no sentido de existir. Ok? Entendido? Então, o verbo haver no sentido de ter, eu concordo com o sujeito. No sentido de existir, ele permanece no singular. Então, há muitas coisas belas
naquele lugar, ok? Então, a nossa aula termina por aqui. Bons estudos e até a próxima!